A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Querido amigo que nos ouve, inicia agora o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador. É sempre um prazer muito grande aqui estar e de alguma forma interagir com você, trazendo alguns estudos, algumas reflexões sobre temas que consideramos importantes para uma compreensão da vida, do mundo, da sociedade, do ser humano. E por isso escolhemos o tema da inteligência emocional, que vem sendo estudado já há alguns programas, especialmente com base numa obra que sempre recomendamos, de um conhecido psicólogo norte-americano, autor de Inteligência Emocional, além de outras obras, e esta em particular, que se chama Inteligência Social, a ciência revolucionária das relações humanas. Uma obra que vale a pena ser lida, ser estudada, porque ele vai falar, ao longo de vários capítulos, dessa capacidade humana de criar vínculos, de colocar em prática a empatia primordial, criar vínculos, conexões. Ele passeia pelas neurociências, pela psicologia, cita inúmeros estudiosos, fala de muitas pesquisas que apontam nessa direção. A capacidade que nós humanos possuímos de criar vínculos e, portanto, essa inclinação nossa, natural, de nos voltarmos para o outro e construirmos relações saudáveis, mas também os inúmeros problemas que isso envolve, a dificuldade de ouvir, a capacidade de perceber o outro como uma pessoa, a dificuldade, portanto, que é de criarmos esses vínculos saudáveis. Uma obra bastante interessante. E já falamos sobre vários capítulos. Hoje, de modo bem específico, nós vamos dedicar alguma atenção ao capítulo 7, que se chama Tu e Isso. Já vamos entender o sentido disso. Esse tema é muito atual, amigo ouvinte. Quer você esteja trilhando um caminho espiritual numa religião ou mesmo fora de uma religião organizada, quer você esteja mergulhado num processo de autoconhecimento, quer você esteja simplesmente refletindo sobre o ser humano, o sentido da vida, de alguma forma, em algum momento, vamos nos encontrar com esse tema, a relação humana. Nós nos constituímos como pessoas num contexto de relações. Ninguém vive no vazio, ainda que esteja sozinho, não está num vácuo social. Nasceu num contexto que é social, que é histórico, e ali se constitui. Então, essa capacidade de criar vínculos, ela nos acompanha a vida inteira. Esse é um tema que estará sempre presente na nossa vida. E as perguntas que ele coloca são muito importantes. Como construir essas conexões saudáveis? Como aprimorar a nossa sintonia com o outro? Já possuímos, como ele explica nas dimensões do conceito de inteligência social, possuímos uma empatia primordial. Mas como entrar em sintonia com o outro a partir dessa base que nos constitui? A capacidade, vamos repetir, de captarmos o estado mental e o estado afetivo do outro, o que ele pensa, o que ele sente. Isso nós possuímos. Isso nasce conosco, mas isso tem que ser treinado, tem que ser trabalhado nas relações humanas. Por mais de uma vez nós recordamos uma passagem que está nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e vamos aqui fazê-lo uma vez mais, quando um amigo espiritual nos fala no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que cada época na história da humanidade é marcada com o cunho da virtude ou do vício
que a tem de salvar ou perder. Vale a pena repetir isso, porque penso ser um ensinamento muito valioso e muito atual. Se olharmos para a história da humanidade, vamos ver isso. A nossa geração, no sentido amplo aqui da palavra, é a atividade intelectual, a virtude. Da vossa geração, diz o amigo espiritual, é a grande atividade intelectual. São os voos do pensamento, da intelectualidade, a capacidade racional, cognitiva, que construiu o pensamento científico, que se alia à tecnologia e promove descobertas, avanços. Isso é de grande valor. Por outro lado, diz o amigo espiritual, qual é o vício da nossa época? Vício aqui quer dizer a marca negativa, o grande desafio do homem contemporâneo é a indiferença moral. Portanto, é cuidar, prestar atenção e transformar essa indiferença moral. Isso é um diagnóstico do nosso tempo e, ao mesmo tempo, é um convite e desafio. Como lidar com isso? Kardec, em outro texto, oferece uma chave de compreensão e eu penso também uma chave, uma estratégia de enfrentamento. A elevação do sentimento. Em outras palavras, teremos que mudar o nosso padrão de respostas emocionais, a nossa forma de lidarmos com o outro, a nossa inteligência social, de tal modo que as nossas relações sejam atravessadas por outros valores, e não os valores da competição, do lucro, da lei do mais forte, do mais rico e do mais poderoso, uma outra visão, um outro conjunto de valores, uma outra escala. E isso é um desafio da contemporaneidade. Trazendo para o campo da psicologia, fazendo um pequeno recorte, Daniel Goleman nos fala, portanto, da inteligência social. E hoje, dialogando um pouco com a filosofia, de certo modo, aqui no capítulo já citado, vamos repetir, de número 7, ele vai falar de dois tipos de relação, com base, sobretudo, num conceito que um filósofo austríaco, escritor, pedagogo austríaco, Martin Buber. Buber nasceu em 1878 e faleceu com 87 anos, portanto no ano de 1965. Tem alguns livros conhecidos e um deles, bastante explorado por alguns estudiosos das relações humanas, psicólogos, educadores e outros, é a obra Eu, Tu. Ele vai falar um pouco sobre isso e nós vamos acompanhar aqui as reflexões dele. Mas ele começa citando uma passagem para ilustrar esse conceito. Uma mulher cuja irmã havia morrido recentemente recebeu um telefonema de pêsames de um amigo que também perdera a irmã alguns anos antes. Não é incomum lidarmos com uma situação dessa. O amigo então expressou suas condolências e a mulher, comovida por suas palavras com certa carga de empatia, contou para ele em detalhes dolorosos os longos padecimentos que a irmã sofrera com a doença e descreveu o quanto estava desalentada com a perda. Mas enquanto ela falava, ela podia ouvir os cliques das teclas do computador do outro lado da linha. Então, aos poucos, ela se deu conta de que o amigo estava respondendo a mensagens de e-mail ao mesmo tempo que conversava com ela em sua hora, em seu momento de dor. E à medida que a conversa continuava, os comentários dele foram se tornando cada vez mais vazios, superficiais e despropositados. Eles desligaram e o abatimento dela era tão grande que desejou que jamais ele tivesse ligado para ela. Ela acabara de receber um soco no estômago da interação que o filósofo Martin Buber denominou Eu, Isso. Vamos conversar, amigo ouvinte. Uma situação lamentável, mas que não é impossível de acontecer.
Como que essa mulher se sentiu? No momento em que ela abre o coração e fala da sua dor, da sua perda, que é sempre um momento doloroso, muito difícil, ela desabafa e a pessoa ouve com certa atenção, mas ela percebe que ele estava usando o computador e respondendo os e-mails. Para ela foi muito difícil isso. De que relação nós estamos falando aqui? Ela se sentiu não um tu, eu, tu. Ela se sentiu um isso. Esse é o conceito que ele introduz, que só ouvindo a gente consegue intuir. Na relação eu-isso, é como se eu estivesse falando com um objeto, uma cadeira, uma borracha, uma caneta, um computador, um celular. Eu-isso. É diferente da relação eu-tu, porque o tu é um outro, é uma pessoa, não é um objeto. Na relação eu-isso, diz aqui o autor, se referindo a Martin Buber, a pessoa não entra em sintonia com a realidade subjetiva do outro. Não sente empatia verdadeira pelo outro. Eu penso que quando o amigo espiritual, há pouco citado, nos fala do vício da nossa geração, essa indiferença moral, um dos grandes desafios da contemporaneidade é essa indiferença moral. Eu quero crer que nesse pacote aí possamos incluir, ou talvez esteja na base, a percepção do outro como um isso. Eu isso, e não eu tu. Muitos estudiosos chegam a afirmar que nas raízes da violência nós vamos encontrar exatamente a desvalorização do outro. Porque se vejo o outro como uma coisa, um isso, um objeto, eu posso tratar como eu quiser, eu posso até destruir. Quando eu olho para a natureza, o nosso mundo, quando eu olho para um animal e entendo que ele é um objeto, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Mas quando eu vejo vida, quando eu vejo que pulsa no outro o mesmo sopro de vida que nos mantém vivos, eu me sinto conectado a essa pessoa. Então eu saio da perspectiva do eu isso para o eu tu. Então eu construo categorias de respeito, de acolhimento, e não de manipulação, de destruição, de abuso, de violência. É uma outra atitude. Um autor mais recente que se inspirou também em Martin Buber é Emmanuel Levinas, que propõe uma rica reflexão ética da alteridade no campo das relações humanas. É ver o outro nessa perspectiva da alteridade. O outro não é uma coisa, não é um outro, é o outro. Essa é uma diferença importante. E a origem dessa palavra, alteridade, vem de alter, que é exatamente essa ideia do outro. Daí nós temos, por exemplo, a palavra altruísmo. A ética de Levinas é essencialmente uma ética da alteridade, e isso implica em responsabilidade. Como ele diz na sua obra Humanismo do Outro Homem, ninguém pode permanecer em si. A humanidade do ser humano, a sua subjetividade, é uma responsabilidade pelos outros, uma vulnerabilidade extrema. Veja como é atual esse pensamento. Não podemos ficar fechados em nós mesmos e olhar o outro como um isso, na linguagem de Martin Buber. Nesse sentido, estamos no campo de uma ética do respeito à vida, ao diálogo, à acolhida do próximo. Na verdade, como ele diz, é um humanismo do outro, uma ética plena de abertura ao infinito do outro, envolvendo uma solicitude que é um ato de responsabilidade pelo outro. É por isso que esse autor, Emmanuel Levinas, é tão citado no campo das ciências da religião por aqueles que
estudam e praticam o diálogo interreligioso, porque a partir dessa perspectiva ética apontada por Levinas, nós conseguimos enfrentar com maturidade, com sensibilidade, com acolhimento, os desafios que estão presentes nas iniciativas de um diálogo interreligioso da atualidade, porque lidamos com o pluralismo religioso, que é sem dúvida uma realidade nos cenários culturais do século XXI, uma grande diversidade religiosa, e, portanto, teremos que trabalhar com esse conceito de alteridade. É o desafio do exercício do diálogo entre os religiosos, superando rivalidades, competições, disputas narrativas, inclusive, disputa de poder, práticas de violência. Para evitar tudo isso e construirmos um diálogo que também pode resultar em um pouco mais de paz no mundo, nós teremos que aplicar essa ideia, esse conceito de alteridade, que vai exigir de cada um de nós, no caso dos religiosos, uma mudança de atitude em relação ao outro que pensa diferente, que tem uma outra concepção de Deus, que tem outras práticas religiosas e assim por diante. Dialogar é sempre um desafio, porque para um diálogo respeitoso, a relação há que ser eu-tu e não eu-isso. Não cabem, por exemplo, falas do tipo: nós que já conhecemos a realidade do mundo espiritual. Não, isso não cabe, porque isso já marca uma assimetria, eu aqui e você lá. A proposta do diálogo é, a partir da experiência da fé de cada um, celebrar a diferença, é investir nesse processo fecundo de troca, de crescimento mútuo, é perceber, portanto, o outro na sua totalidade e não o que ele pensa de forma particular sobre isso ou aquilo no campo religioso. De alguma forma, captar a verdade do outro, o caminho que ele segue, o caminho que ele trilha, como que aquela crença que ele abraçou consegue dar tanto sentido à vida dele e tudo que ocorre na vida. Portanto, não é para mudar o outro, é realizar um encontro dentro dessa diferença. Bom, o tema não é o diálogo interreligioso, apenas fizemos uma pequena ponte para mostrar a importância desse tema, inclusive para essa questão. O diálogo de um modo geral e o diálogo entre religiões, entre religiosos. E isso tudo, amigo ouvinte, tem a ver com o conceito que está em pauta, a inteligência social. Porque o tema, voltando mais diretamente a Martin Buber, o tema eu-tu, eu-isso, atravessa as nossas relações sociais, as relações em família, as relações de trabalho, as relações que as pessoas que seguem uma religião estabelecem no templo sagrado, no espaço onde ele pratica a sua religião. Ali podemos encontrar, nesses espaços todos, relações eu-tu ou eu-isso. E esse é um cuidado que precisamos ter a partir de uma tomada de consciência. Como é que eu estou lidando com o outro? Eu estou criando uma ponte de relação, e aí será uma relação eu-tu, ou um muro que separa. Eu vejo o outro como um isso, um objeto. Na relação eu-isso, voltando ao texto do Daniel Goleman, nós temos uma abordagem um tanto fria, porque passamos a considerar as pessoas apenas como instrumentos a serem usados em prol de nossos próprios objetivos. Veja como é exatamente essa ideia do eu-isso. A nossa fala comum às vezes retrata isso. É isso aí, aquele lá, um fulano, são expressões do eu-isso. E nessa relação eu-isso, o indivíduo não dá a mínima para os sentimentos do outro e se importa apenas com o que quer da outra pessoa. É o que se chama o modo egocêntrico, que é bem diferente de uma postura de tratar o outro como um tu, uma pessoa própria, singular, que não é uma extensão do meu eu. E aí eu tenho empatia por essa pessoa. Aliás, uma empatia recíproca, em que os sentimentos do outro são muito mais importantes para mim
porque os sentimentos alheios me modificam, diz o nosso autor. Quando estamos em comunhão, permanecemos em sincronia, entrelaçados em um circuito de retroalimentação. Quando você está conversando com uma pessoa e você sente que ela está acompanhando o que você fala, ela presta atenção. O amigo ouvinte pode lembrar dos programas iniciais, quando tratamos mais diretamente das dimensões do conceito de inteligência social. A empatia primordial, a sintonia, é saber escutar, prestar atenção, ter foco. Sem atenção, a empatia tem pouca chance. É preciso prestar atenção, manter o foco e ter a atitude consciente, é um ato de vontade, de querer ouvir e de querer entender. Isso é tratar, é construir, na verdade, uma relação eu-tu. Então você conversa com essa pessoa e sente que ela está te acompanhando, palavra a palavra. Ela não está só em silêncio, desconectada e por educação, esperando que você termine de falar para ela emendar com o que ela pensa, com o que ela quer dizer para você. Por isso diz o Goleman, nos momentos em que uma das pessoas assim se comporta, ocorre a desconexão, rompe. Alguns diálogos caminham muito bem até um certo ponto, mas quando eu me desconecto, vem a ruptura. Eu me distraio, eu perco a atenção, eu perco o foco e eu fico mais voltado para mim e julgando o que o outro está falando, criticando o diálogo mental que eu estabeleço. Isso ocorre entre nós, é relativamente frequente isso, e a proposta do autor desses estudos é aumentar a nossa capacidade de perceber esses momentos e fazer os ajustes. Em outras palavras, aumentarmos a nossa consciência de tudo isso e decidirmos cuidar dessas relações. O Goleman diz algo bem importante. Quando outras tarefas ou preocupações dividem nossa atenção, a minguada reserva que sobra para a pessoa com quem conversamos nos faz operar no piloto automático, prestando apenas a atenção necessária para manter a conversa. Caso seja preciso uma presença mais intensa, o resultado será uma interação que parece desligada. E em seguida ele vai falar do amigo multitarefas, que ligou para a amiga que estava no seu processo de luto. Ele comenta que, para ser caridoso, esse amigo multitarefado ligou para dar condolências e talvez não tenha tido a intenção de magoar. Mas quando somos multitarefas, e ele chama isso de um vício comum da vida moderna, porque de fato é, e a conversa é acrescentada ao pacote de atividades, imediatamente passamos para o modo isso. Portanto, como é fácil, amigo ouvinte, nós cairmos no modo isso, eu isso. Na agitação da vida moderna, tantas mensagens do WhatsApp para a gente responder, ainda temos e-mails, temos compromissos diversos, temos contas para pagar, temos uma vida com muitas tarefas. Isso também promove uma certa distração, aumenta a nossa ação no piloto automático, ficamos reativos, na verdade, fazendo coisas automaticamente. E aí, quando somos convocados a um diálogo que vai exigir um pouco mais de sintonia, nem sempre nós conseguimos. O que podemos fazer? Vamos repetir. Não é olhar para isso moralmente, como eu sou um egoísta, só penso em mim. Isso é pouco prático. Talvez pudéssemos pensar, como eu estou no piloto automático, numa sociedade que incentiva isso, que estimula isso o tempo todo, televisão, internet, o tempo todo nos convidando ao piloto automático, fazer muitas coisas, ser muito eficiente, dar conta de tudo e muito rápido de preferência, eficiência com rapidez, perfeccionismo, tudo ok. Aumentar a nossa capacidade de olhar para isso e não nos deixarmos ser sequestrados por esse vício da contemporaneidade.
o vício comum da vida moderna, como diz o Goleman, ser multitarefa. Sim, talvez não consigamos abrir mão das tantas tarefas, mas é importante prestarmos atenção a esse nosso modo de agir e dedicarmos alguma atenção às possíveis mudanças. Como eu posso, para não cair no modo eu, isso, o que eu posso ajustar um pouco a cada dia, 1 minuto que seja, 2 minutos que sejam, para eu experimentar e construir relações eu-tu. Eu penso, para concluirmos, que o amigo espiritual nos alerta nesse sentido. Um certo automatismo, um monte de relações eu-isso. Mas podemos mudar, prestando atenção e treinando alguns minutos por dia, por semana. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, vamos voltar a esse tema, oportunamente, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.